Pare de comer as suas emoções. Esse é o tema do nosso terceiro episódio da segunda temporada. Sejam todos muito bem-vindos. E as nossas convidadas de hoje, mais que especiais, as irmãs Loyola. Nath, Dri, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigado. Não se esqueçam, se você não está inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, curta nossos vídeos, que hoje tem muito conteúdo bacana. E, por favor, se apresentem para o pessoal. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Né? Para quem não sabe, meu nome é Nathalie Loyola, eu sou nutricionista, clínica comportamental e muito obrigado. Para a gente é uma honra, né? Um bate-papo que a gente se conheceu, acabou caindo aqui por acaso. Né? Então, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui e... Vou deixar minha irmã, para quem não sabe, minha irmã continuar aqui a nossa apresentação aqui, porque a gente é dupla, aqui é dupla. Gente, muito obrigada, Kaique, pelo convite, né? Hoje a gente vai falar um tema que eu tenho certeza que você aí de casa já viveu alguma vez. Aquela história de, domingo, não tenho nada para fazer, vamos lá na geladeira ver se tem uma coisinha para fazer. Ou, quando tá muito triste, pegar a barra de chocolate e se acabar nela. Hoje a gente vai te ensinar como lidar com as emoções de outra forma que não seja comendo. Muito bom. E eu nem me apresentei, né? Fui direto pro tema. Eu sou Nutri também, então, como a Ana falou, a gente é irmãs, sócias, a gente tem uma empresa aí que cuida aí da relação com a comida, com as pessoas, né? Então, a gente trabalha muito essa abordagem não prescritiva. Inclusive, a gente lançou o método #SemDietas, né? Que é o que a gente fala, que é uma abordagem não prescritiva. Então, a gente trabalha muito mais com a qualidade das refeições, né? Do que somente o que comer, né? Porque é o jargão que eu brinco. Se dieta fosse bom, a gente não precisava fazer a próxima. Então, é mais ou menos isso. E, afinal, iremos comer o resto da vida, né? Então, já que a gente vai comer o resto da vida, por que não? A gente fala, né, #SemDietas, já fica a dica aí para vocês, né, #SemDietas. Afinal, você irá comer para o resto da vida. E além da consultoria, vocês atendem também normalmente hoje em dia, né? Em consultório. Isso mesmo. Então, eu vou deixar todos os contatos delas aqui embaixo, tá, pessoal? Elas vão falar ao longo do podcast a especialidade delas, então você se identificando, já sabe que você pode agendar com elas, tá? Com certeza. Tem Nutri e tem público para todo mundo, a gente fala, né? Não, com certeza. Eu falo que tem 1 milhão de pessoas lá fora, então a gente tem que se preocupar que tem gente lá fora para você atender. Nesse minuto tá nascendo gente, daqui a pouco você já vai poder atender, né? Então eu falo para todos os Nutris que não tem essa coisa de eu não quero até esse aqui, eu quero esse, eu quero aquele. Gente, não se preocupa com isso, né? Tem que se identificar. E aproveitando, né, que você falou da especialidade, a gente tem a questão do comportamental, que é muito a nossa pegada. A gente é apaixonado pelo comportamental. Mas, lógico, a gente é clínico e funcional. Porque a gente fala que a gente ama nutrição, né, Dri? A gente fala que a gente gosta de mostrar ali para o paciente que é possível ele comer bem, estar bem, sem precisar ficar nessa loucura de altos e baixos. A gente fala que a gente vai ser o último nutricionista dele, porque ele já tentou todas as dietas possíveis e imagináveis, e ele fala assim, eu não aguento mais, deixa eu ir lá nas Irmãs Loyola, porque... Mas é porque isso, porque às vezes... tem pessoas que vão se identificar com... Por isso que tem tudo a ver com o nosso podcast, que a gente está falando de emoções, porque às vezes a pessoa acha que... às vezes uma dieta não vai ser específica para... Às vezes ela acha que é para ela aquela dieta e às vezes não dá certo para ela. Ela precisa buscar talvez um profissional que consiga dar um match, né? E assim ela precisa consiga... se identificar com o profissional também, Isso, né? para que ela siga... Querendo, não vai ser um relacionamento. A pessoa vai estar ali falando todo dia com você... E é o que a gente fala, tem pessoas que se identificam mais comigo, tem pessoas que se identificam mais com a Ana, tem pessoas que se identificam mais com o seu perfil de trabalho. Vocês atendem há quanto tempo? Quase 10 anos. 10 anos. E na área de saúde, a gente já trabalha, vai fazer 20 anos, né? Muito tempo. Eu e a Adri, apesar da gente ser irmã, mas antes de eu ser nutricionista, eu venho da área de tecnologia. Só que eu tive loja de suplemento. Então, a gente ficou durante muito tempo com loja de suplemento, né? Então, a gente é as Nutri comercial. Isso, a gente é as Nutri comercial. E como eu tinha loja de suplemento, o que a gente entendia?
que as pessoas consumiam muito aquele produto, só que eu não era um profissional gabaritado para falar daquele produto. Eu era a vendedora do suplemento. Então, eu falava assim, poxa, eu acho que esse negócio... E eu acho que eu preciso ser uma profissional que saiba falar disso. E aí, foi por isso que eu fui estudar nutrição. Porque eu queria ser uma pessoa entendida do assunto para ter mais propriedade. Entendi. Então, aí eu falo que a gente foi conhecer... A nutrição a gente já entendia, né? Porque com a parte de suplementação você vai aprendendo bastante coisa. Só que a gente falou, esse negócio de nutrição acho que dá dinheiro. E foi realmente a época que a nutrição começou a crescer muito, né? Tanto que quando a gente começou, e quando eu decidi entrar na nutrição, foi em 2012, logo quando surgiu o Instagram. E aí, a gente... então, a gente... Na verdade, isso até é uma história à parte. Na verdade, o nosso Instagram, a gente não nasceu o Instagram para o objetivo de ser nutricionista, algo de gênero. Não. Vocês sempre tiveram um Instagram de cada. Um de cada. Tá. Mas o nosso objetivo principal era uma ferramenta para dar dicas de saúde, para a gente conseguir, entre aspas, manter um contato com esses clientes. Então, a gente ia colocando dicas de suco, alguma coisa assim, para ir fazendo esses clientes irem consumindo essas dicas como se tivesse um banco de dados ali, Entendi. Né? E nessa época, vocês fazendo uma retrospectiva, eles já choravam indo para esse caminho da fome emocional. Nossa, eu me acabo no doce todo dia. Desde sempre. Desde sempre, para sempre. Para sempre, porque, na verdade, as pessoas, elas sempre... o que eu posso explicar? Eles sempre achavam que o suplemento, ele seria a fórmula mágica, né? Sim. E desde aquela época a gente fala, não, isso aqui é um complemento. E esse foi um dos motivos que eu fui estudar nutrição, porque aí eu entendi realmente que o suplemento, que até então a gente sabia ter, assim, um pouco do que a teoria, mas não é tão cientificamente quando a gente aprende na faculdade. E foi quando a gente olhou e falou, poxa, olha só, a ciência trazendo aqui, agora sim, eu falo que foi o match perfeito. Só que com o passar dos anos, a gente ficou com a nossa loja 14 anos, né? A gente foi percebendo que a nutrição estava dando muito mais dinheiro do que a loja de suplemento. E aí, o que aconteceu? Houve a transição. Os nossos clientes viraram nossos pacientes. Que legal. Exatamente por quê? Porque a gente sempre ensinou que emoções mal resolvidas vão virar comida. Então, a gente sempre mostrava para eles que, olha, será que você não está comendo por emoção? Vamos pensar aqui. Então, a gente foi ensinando para eles, né? Então, eu falo que essa transição foi muito boa para nós, porque a gente aprendeu que... Eu sempre falo para todas as pessoas, nutrição, muita gente sabe. Se você pode perguntar, com certeza você recebe vários pacientes que... Você digitou ali no Google, eles sabem. Mas emoções, a gente não sabe diferenciar ali. Né? Então, isso é o que mais pega. Tanto é que hoje a saúde mental é o que mais está se crescendo. Tá em alta, que a gente né? mais... Por isso que a gente estava falando agora, né? Do Divertidamente. Que é exatamente isso. As pessoas estão tão preocupadas com a gente esqueceu de cuidar das emoções. Então, eu falo que a gente precisa... É um conjunto. Se você estiver bem nutrido, você consegue completar essa parte emocional. E até, inclusive, uma coisa importante de reforçar para as pessoas, por que a gente, quando a gente para e olha para alimentação, terapia, toda essa parte holística que também acaba sendo muito a sua parte, né? Por que é tão difícil o manter? Porque o estilo de vida saudável, quando a gente para olhar, ele não é só um lugar que você vai chegar, mas sim um lugar que você vai chegar e você precisa monitorar, né? Então, por isso que eu falo que a alimentação saudável são ferramentas que você precisa aprender. Porque não é só sobre chegar no peso de 60 quilos, que é o que eu brinco com meus pacientes. Eu falo assim, se eu pudesse ter o poder de te dar 60 quilos agora, aqui, fácil, você consegue manter?
É a responsabilidade de ter essa constância de manter esse projeto. Não, né? e o melhor, entender quais são as ferramentas, quais são as habilidades que uma pessoa de 60 quilos tem, que eu não tenho. É como se fosse aquele exemplo que falam que quem ganha na loteria e nunca teve aquele dinheiro todo, em pouco tempo já perde. Porque não vai saber administrar aquilo, né? Não foi uma conquista dele, né? Exato. Então, quando a gente para e pensa nisso, é entender que essa auto-observação de, beleza, cheguei no peso X, que era o meu objetivo. Ok, mas essa auto-observação, não no sentido neurótico de, eu vou ficar contando ali 300 calorias, preciso correr 1 hora. Não é sobre isso. Mas entender que precisa de um mínimo de organização. Com certeza. Né? Eu gosto sempre de reforçar uma coisa simples que você também deve ver em consultório, que é o quê? Quando a gente para e pergunta para uma mãe, a comida do seu filho, você faz? 99% fala, faço, lógico. Não precisa nem perguntar, ela fala, geralmente. Por quê? Porque o filho é importante para ela. Então, enquanto não virar essa chavinha, você aí de casa, de 0 a 10, um exercício para você, de 0 a 10, quanto você é importante para você? Não adianta você falar 10 e no primeiro compromisso que você tem com outra pessoa, as outras pessoas sempre vêm em primeiro lugar, então a gente já vê que não é 10. Então, essa alimentação é um dos resgates que a gente vai fazer ao longo do tratamento. Entender que, peraí, tudo bem, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar dos outros? Mulher tem muito isso, né? Então, a gente precisa equilibrar os pratinhos, vamos dizer assim. Aquele exemplo, não sei se serve, né? Mas acho que mais ou menos igual da máscara do avião, já viram? Exatamente, eu sempre Primeiro falo você põe a isso. máscara em você para depois pôr na outra pessoa, né? Ou numa criança, porque a criança não sabe se cuidar sozinha. Tem que cuidar primeiro de você. Exatamente. E achei legal esse ponto da organização que você comentou, porque muito paciente vem e sabe, eu sei que eu preciso comer isso, que isso é saudável e tal, mas eu não consigo organizar. Então, a gente faz muito esse processo de organizar as ideias para a pessoa, de colocar na rotina, né? Com certeza. Para ela engrenar, ela tem que ter um manual, né? Ela recebeu algum plano alimentar, alguma orientação, eu sei que eu tenho que fazer isso, agora vai. Né? Deixar na cabeça, né? Não, porque é o que eu falo, na cabeça é igual... Quando a gente pensa organização... eu sou... Não tô falando pra você ter toque, que eu tenho toque, tá, gente? Vamos abrir o coração aqui que eu tenho toque. É verdade. Mas, brincadeiras à parte, é muito importante você ter uma agenda. Porque que nem quando você vai trabalhar, você não tem uma rotina do que você faz? Geralmente a gente tende a fazer a mesma coisa. Acorda, escova o dente, nanana. Então a gente tem uma rotina, uma etapa de coisas para fazer. A gente precisa criar essa mesma sistemática para a nossa vida pessoal. Então, eu, no caso, é que eu já sou o extremo, mas você pode fazer o meio termo aí, colega. Eu faço o quê? Eu ponho na minha agenda, fazer a unha de quinta-feira, tal horário. Eu vou na academia das 7 às 8, segunda, quarta e sexta. Então, é importante, porque se a gente pensa o exercício mental, agora vamos parar e pensar a parte de gasto de energia. Pensa o quanto você não gasta de energia mental pensando, daqui a pouco eu vou pra academia. Aí esse pensamento vai embora. Exatamente. Aí volta. Não, mais meia horinha trabalhando, daqui a pouquinho eu vou. E você fica o dia inteiro, e aí quando você foi ver, você tá tão exausto, como você não planejou o dia seguinte, no dia anterior, você fala, quer saber? Não, hoje não. E isso vai juntar com os pensamentos ruins ainda que vem, né? Pra todo mundo vem, né? Não, e aí entra na fome emocional, né? Porque você fala assim, já que eu não fui, a gente brinca que é a nossa prima Jaque, que é já que eu não fui pra academia, eu preciso comer um docinho. Não, porque eu preciso, né? Hoje o dia foi muito desgastante. Aí a Jaque, a nossa prima, entra e aí você come um docinho. Aí você já pensa, não, já que eu comi o docinho, não, mas eu mereço agora, vou comer uma pizza. Não, porque hoje, né? Então, a gente fala que isso vai o quê? Eu brinco que você não fez o zoom da sua vida. Você tá lá, aqui, você tá só olhando aqui. E isso é a fome emocional. Você tá só focado no... Agora, quando a gente faz o zoom, né? Que é você sair, você falar, opa, peraí. A Jaque, eu brinco assim, gente, não deixa a prima Jaque entrar. Porque não tem o sextou, hoje é quintou, né? E aí, se a gente faz isso repetidamente, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente,
isso vai virar uma rotina, né? Um comportamento. Por isso que a Adri fala de planejamento, e isso é muito importante, porque eu falo que quem não controla a sua agenda é controlado por ela. Perfeito. Né? Então, eu brinco com... Assim, eu falo por mim e por todos os meus pacientes, eu falo sempre pra eles. Eu falo, gente, sabe o que faz? Já planeja. Mas eu não sei se eu vou. Não, escreve que você vai, né? Quando você... Põe lá. Porque você só gasta energia mental uma vez. Exatamente. Muito bom. Exato. E eu falei, e não deixa a prima Jaque entrar. Não, eu falei, deixa a prima, sabe? Que a prima veio, porque senão a gente vai entrando naquele momento que, assim, o eu mereço, né? Tipo, eu mereço. A gente não tá falando que não é pra você comer um docinho, não é pra comer um pãozinho. Nós aqui somos... Tá tudo bem você comer esses Tudo alimentos. controlado. Lembra? Você pode comer de tudo um pouco, mas não tudo de uma vez. Não é pra comer os 12 brigadeiros, né? Não é pra comer os 16 bis. Não é isso. A ideia é controlado, porque é fazer o zoom. A gente brinca do consciente e inconsciente. Então, a gente até fala assim que quando a gente vai fazer uma anamnese, eu vou falar que a anamnese, para quem não sabe, é você perguntar para o paciente os sintomas, ou perguntar o recordatório. Dá uns exemplos de umas perguntas. Um exemplo, vai. a gente fala assim para ele, vamos falar um pouquinho, como é que é a sua rotina? Conta aí para mim, que horas que você acorda? Aí ele fala, eu acordei tal hora. Aí, olha só, normalmente, vê se você se identifica. O paciente fala assim, não, eu acordo, aí eu já levanto, já pego o meu café. Eu já comi o pão integral com 2 fatias de... Tarará. Eu, não, para. Você já acorda e já vai comendo pão? Uhum. Aí eu falo, você não escovou o dente? Não, verdade, não. Eu falei, eu quero saber exatamente o que você faz. Aí Tudo ele, rotina. não, eu acordo... escova o dente. Aí eu falei, importante, mas se você não escova, tá tudo bem, gente. Cada um com seus problemas. Cada um com sua rotina. Aí, por quê? Por que a gente faz todo esse processo? Você levanta, o que você faz? Você toma? Eu tomo meus remédios. E aí? Eu espero, por exemplo, um remédio da tireoide, eu espero 30 minutos. Por que a gente faz todo esse processo? Porque eu faço ele sair do piloto automático. Porque aí ele vai ter que... Peraí, deixa eu pensar... eu preciso pensar o que eu vou falar para ela. E é aquela visualização de terceira pessoa. Exatamente. Fala, né? E aí, quando a gente começa a entrar no café da manhã, e aí ele vai falando detalhes. Não, eu tomo o café preto, açúcar... Não, mas como é que é esse açúcar? É açúcar, é adoçante, é colher, é xícara, o que é? Ele vai me falando, e aí ele mesmo vai tomando a consciência, chega uma hora que ele fala, nossa... Eles brincam, Nath, tá um horror essa alimentação, nem eu quero. Porque ele percebeu que automaticamente ele saiu comendo as emoções todas. Porque, gente, o cardápio perfeito, a gente sabe que vocês vão falar, o do Google, sabe? Não, eu como 2 fatias de pão integral com queijo branco, uma frutinha, e depois tomo 2 litros de água. Não, porque, eu não sei você, mas assim, é o que a gente... Aqueles que eles já chegam com esse script pronto. E aí, quando a gente faz realmente esse zoom, e fica a dica para você mesmo que está em casa, fazer esse zoom. Nath, eu não sei. Não sabe? Pega um caderno e escreve. Escreve tudo. Gente, se você comeu 2 balinhas, escreve. Seja bala. Eu falei com o meu chefe brigou comigo. E aí você começa a perceber os sentimentos que você vai tendo. E aí você percebe que alguns sentimentos vão te irritando. Ou alguns sentimentos de felicidade também. Por isso que é o famoso... comemorar. Eu não viro pra você e falo, Turano, agora eu estou íntimo, eu chamo ele de Turano. Turano, hoje é meu aniversário, vamos fazer 15 burpees e 20 flexões porque é meu aniversário. Não, ninguém fala isso. As pessoas falam o quê? Hoje é meu aniversário, vamos comer uma pizza, vamos jantar, vamos tomar um vinho, porque é um ato cultural, certo? E aí, estamos felizes, vamos comer. Estamos tristes, comer também. Vamos comer. Estamos irritados, vamos? Não muda. Vamos comer, porque a vida é comer. E aí, o que acontece, a gente fica nas emoções, né? E aí, é por isso que eu falo que é importante a gente fazer esse zoom. É você olhar o seu... Lógico, se você quiser procurar um profissional para fazer esse zoom com você, e de tanto você fazer esse comportamento, você vai perceber que você... Opa, peraí. Não, será que a Jaque precisa mesmo comer esse alimento? Eu e a Adri, a gente tem uma coisa que é... gente, segunda-feira
Você vai comer uma pizza, pô, mas segunda-feira. Segunda-feira, é o Dia Internacional de começar a dieta, segunda-feira, né? Mas é porque a gente brinca e fala, mas... Não, lembra lá quando a nossa mãe falava? Pô, segunda-feira, não pode tomar coca, não pode comer pizza, deixa... Olha né? que interessante. Eu atendi um paciente, aí conversando com ele, fazendo anamnese, e ele tinha muita compulsão durante o dia. E aí chegava à noite, ele falava, eu janto e fico tranquilo. Aí não fez muito sentido, né? Porque as compulsões normalmente vêm à noite para a maioria das pessoas. Sim. Aí ele falou, não, porque depois eu escovo o dente e acho que eu lembro daquela memória que minha mãe falava assim, ó, escovou o dente e não vai comer mais nada. Então, no começo do processo, a gente até usou estratégia depois do almoço. Então, ó, você vai almoçar e depois você vai escovar o dente. Porque daí aquela compulsão que ia vir à tarde já segurava naquele psicológico. Então, a gente usou pro lado bom. Mas você vê que tudo está correlacionado, né? Tudo, emoções, infância, alimentação. Isso Inclusive, então... até por um exemplo básico. Várias questões que a gente aprende de crença mesmo, no sentido de, olha, não pode deixar comida no prato, tem que comer tudo. Ou seja, não respeitar a saciedade. Ou usar comida em gatilho de recompensa, que era o que os pais falavam. Se você comer tudo, você ganha sobremesa. Então, na vida adulta, querendo ou não, quando a gente vive essas questões que todo mundo, a maioria viveu, traz isso para a vida adulta, né? E aí acaba desencadeando todas essas E você sabe que esse questões. negócio de escovar o dente, isso tem a ver com um gatilho mental que é mandado para o seu cérebro, que é criado quando você é pequeno. E isso aconteceu, não sei se você sabe, a história de quando surgiu a pasta de dente. Porque e foi assim que surgiu a pasta de dente, isso tá no livro O Poder do Hábito, você pode... e foi assim que também surgiu aquele de cheirinho. Vou dar um exemplo, quando você escova os dentes, qual a sensação que você tem? Quando você faz assim, ó, você dá aquela sensação, estou limpo, né? Quando você pega aquele vou falar bom ar, né? Patrocina a gente, bom ar. Quando você passa, assim, você não limpou sua casa, mas você passa e aí você entra num lugar que o cheiro, você fala assim, nossa, que lugar cheiroso. Aí manda um gatilho mental pro seu cérebro de limpeza, bem-estar. E às vezes o lugar nem tá limpo. Verdade. Porque isso foi um gatilho... foi uma estratégia de marketing, mas um gatilho implementado quando a gente era lá atrás, que tem a ver com nossos pais. Por quê? Quando nós éramos pequenos, nossos pais falavam, olha, tem que escovar o dente, porque se não escovar o dente, o dente vai cair, tarará. E aí, isso foi criando um comportamento que quem aqui escova o dente e fala assim, vou comer um negócio. Não vou, já escovei o dente. Porque Exatamente. dá o gatilho isso é automático, gente, é um gatilho. Eu falo que quer ver um exemplo? Nath, não é. Quer ver? Você entrar na sua casa, você não estava com fome. Você entrou na sua casa, vontade de comer um negócio. Isso é um outro gatilho de comportamento. Então, a gente vai... eu falo que você vai criando gatilhos mentais e fazendo repetidamente, o seu cérebro vai incorporando. Então, por isso que o seu paciente falou, depois que eu escovo o dente, eu me sinto limpo. Eu não vou me sujar... Por quê? Porque lá atrás, então tem a ver com isso exatamente, porque lá atrás, quando a empresa de pasta de dente, o que ela queria? Ela queria vender mais pasta de dente e ensinar que era importante as pessoas escovarem os dentes. E antigamente ela não tinha essa coisa mentolada, aquele ardor, né? Ela era uma pasta normal, sem sabor. Tanto é que, se vocês lembrarem, gente, ela era... vou denunciar a minha idade. Ela era de alumínio antes. Eles são muito jovens, mas quem lembra aqui da Colinos, que ela era de alumínio, você tinha que enrolar. Então, né, eles são muito jovens, eles não lembram. Claro, da nossa época. Aí a boquinha dela era pequena. Então, as pessoas, eles colocaram o mentolado para quê? Para gerar um gatilho quando você escovasse o dente. Nossa, limpeza. Aí, a população foi consumindo, porém, o que a indústria percebeu? Ok, todo mundo está escovando o dente. Precisamos que elas consumam mais. Então, vamos fazer a boca maior. Se você reparar hoje, a boca é muito maior e foram surgindo agora sabores, né? Eu sei que você utiliza outras, né? Mas você já viu que tem outras que tem umas com vários sabores de criança, exatamente por causa disso. Para te dar o gatilho mental, tipo, eu estou limpo. Olha só como um comportamento lá de trás... É o famoso manga com leite faz mal. Isso é um comportamento que vai passando
Eu não estou falando que não é para escovar o dente, é para escovar, mas Sim. é só para entender que um comportamento vai gerando Verdade. todo o E outro. com a pasta correta, escolhe uma pasta Exatamente. A minha, porque eu... Por que isso? Conta aí pra mim, eu quero saber por quê. Não, eu utilizo pelo menos sem flúor, né? Então a gente pega os compostos que são tóxicos para o organismo e a gente evita, né? Então, aí a minha acabou, eu não estava achando mais, né, as naturais. Aí eu falei, putz, se eu preciso achar alguma, aí a que eu estou usando no momento é uma que eu comprei da galinha pintadinha, que é para recém-nascido, sei lá. Não tem. E estou usando essa. E daí mudou o sabor, porque ele tem esse sabor mais forte, igual você falou, para dar essa refrescância, né? Para dar a sensação de limpeza. E até tem algumas técnicas que é utilizado quando a pessoa tem muita compulsão por doce. Pede-se para que você escove o dente, exatamente, porque vai dar esse frescor. E aí a gente fala que é você diferenciar o fome emocional do fome fisiológico. Porque se é emocional, você escovou, voltou o gatilho, não vou comer, não quero comer o doce. Porque se é lei fisiológica, a gente vai falar que o fisiológico, gente, você come até a pedra, até esse microfone. Mas o emocional é por causa disso. A gente brinca, né, Dri? Escolheu é emoção, não é? Ninguém tem fome de comer uma maçã, né? Explica essas regrinhas, porque às vezes a pessoa fala, pô, eu não sei se é fome emocional ou fisiológica, qual que é a minha? Como ela faz para diferenciar qual das fomes que ela tem? Primeira coisa importante é entender que a fome não é sua inimiga, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm, né? Essa coisa de... Às vezes a pessoa fica ansiosa com medo de sentir fome. E, na verdade, a fome é um sinal vital como qualquer outro. É um aviso do Igual, corpo, por exemplo, a gente já associou que quando sente uma pressão ali na bexiga, é vontade de fazer xixi. Então, você já associou o comportamento correto. Só que a fome não. A gente faz o quê? Tenta driblar. E aí, de tanto driblar, ela se descontrola, né? E é o que acontece quando a gente usa vários tipos de medicamento aí que existem, que vai ter ação no cérebro, mas vai deixar a pessoa totalmente descompensada, Sim. né? E quando a gente pensa na fome fisiológica, né, que é a fome natural do nosso corpo, ela tem algumas características. Então, por exemplo, a fome fisiológica, ela não aumenta, ela aumenta gradualmente, ela não é aquele senso de urgência, aquela coisa de, se eu não comer agora, eu não vou morrer, né? Então, a fome fisiológica é aquela fome que, às vezes, você está trabalhando demais, às vezes passou até o dia, você esqueceu porque estava muito ocupado. Então, a fome fisiológica, ela vem como ondas. Vem, te avisa, não deu pra você comer, vem, te avisa. E é aquela que dá um barulhinho na barriga, aquele aperto que você sente vazio, digamos assim. Exatamente. Isso é uma das características. Outra característica importante é a questão do senso de urgência, né, que a gente falou. Então, a fome emocional vem, geralmente, junto com algum tipo de emoção, seja felicidade, seja tédio, tristeza. São as principais, isso que eu ia te perguntar. Quais são as principais emoções que vão desencadear essa fome emocional? Geralmente, utiliza mais quando, por exemplo, eu tô ansioso, ansiedade hoje em dia, a pessoa... Porque a ansiedade nada mais é do que o quê? Um excesso de energia, né? Que você precisa extravasar. E aí, às vezes, a pessoa acaba extravasando no comer. Perfeito. Né? Eu vejo isso, estresse e ansiedade andam de mãos dadas praticamente em todo mundo, né? Em 2024, quem não é ansioso, né? Vamos parar para pensar. É porque hoje, né, a gente até fala muito isso. Tudo você consegue em segundos, né? E isso faz com que a gente fique ansioso. Até a comida, ela vem em minutos, né? É muita informação, né? Então, a pessoa quer pedir alguma coisa no aplicativo... Nossa, tem um monte de coisa, só de ver tudo aquilo ela fica ansiosa, né? Exatamente. E com isso vai fazendo com a emoção, né? Vai gerando. Agora, você falou a pessoa ansiosa, a estresse, felicidade, né? Felicidade, tristeza também, né? Aquele consolo, às vezes eu falo para minhas pacientes, olha, tá comendo esse chocolate, será que você não queria um acolhimento? Verdade. Né? Então, às vezes você precisa aprender... Lógico, isso tudo que eu tô falando é muito fácil, na prática não é tão fácil. Por isso que a ajuda do profissional é legal, porque é um olhar de uma pessoa que não está na sua dor ali da vivência, Perfeito. né? Então, isso é uma outra característica. E uma terceira característica
é a especificidade. Então, na fome fisiológica, é aquela coisa que eu brinco com meus pacientes. Você não gosta de fígado? Se você está com fome de verdade, você comeria até fígado. Entendi. Né? Lógico, não precisa chegar nesse extremo, né? Mas a fome emocional, não. Você já ouviu alguém falar que tá com vontade de comer salada? Não. Por quê? Porque a fome emocional, ela geralmente pega alimentos mais hiperestimulantes. Então, açúcar, bolo, ou com alguma memória afetiva, né? Então, eu como aquele bolo, eu lembro da casa da minha avó, que tinha todo mundo em família. Então, tem essa especificidade, a fome emocional. A fome fisiológica, não. É o jargão que usa lá com os nossos pacientes comeria um prato de cenoura ralada? Se sim, você tá com fome. Se não, é uma fome emocional. O famoso giló, que não é todo mundo que gosta. Exato. Aquele Também. chá de carqueja bem amarga. Exato, exatamente. E a gente fala que essa questão da fome emocional, ela vem enraizada, assim, esse comportamento ele vem colocando desde a televisão, de tudo. Porque a gente, como a Adri falou, né? Os nossos pais já falavam isso, né? Tá doente? Se sarar, você vai no McDonald's, vai sei lá o quê. Vai recompensa. O filme mostra, né? Quando a menina tá lá, triste, brigou. A parte triste do filme, quando você olha, o que ela faz? Pega um pote de sorvete, senta no sofá e ela se afoga no sorvete. E aí isso vai criando um comportamento no nosso cérebro dizendo... Gente, nós somos ação-reação, né? Repetição. A gente vai assistindo e você fala, mas eu não vou me influenciar. Não, você vai. Porque o seu inconsciente, ele vai. Nós somos, eu falo que 20% consciente e 80% inconsciente. Então, você imagina, a pessoa tá olhando, aí brigou com o namorado, com o marido, com alguém, a Jaque apareceu, vou pegar meu sorvete, porque eu preciso... E aí a gente faz o quê? Gera dopamina, né? Porque é açúcar. Aí você fala, nossa, que delícia. O que acontece? A gente fica viciado na sensação. Não é porque você... eu amo comer o sorvete que tá me dando a sensação... eu amo sorvete e eu sempre vou afogar minhas mágoas no sorvete. Ou meu estresse, meu ansiedade. Não. Você tá viciado na sensação de dopamina que sempre vai te dar, né? Por isso que a gente fala assim, você fica de tanto... Até no exercício, né? O excesso, das vezes, do exercício, você fica viciado, não é no exercício. É naquela sensação do prazer que tá te dando, né? Por isso que a Adri fala do afetivo, porque a gente tem muitos pacientes que falam, Nath, eu adoro o Maczeira, né? Adoro. Não vamos muito longe, né, gente? O Big Brother aí, quando o Mac apareceu, foi o maior recorde de vendas. Olha só. Mas você fala assim, poxa, mas passou 11 horas da noite, por que as pessoas compraram? Porque memória afetiva, ocioso, emoções, tô ali olhando, tô vendo, quer saber? Vou comprar. Você nem tá com fome, mas a sua emoção comprou, induziu você comer. Lógico, tem as cores que associou tudo, e aí você fala assim, você come porque é gostoso? Não, gente, porque não tem nutriente nenhum, a gente sabe que não é nutritivo, mas lembra a memória afetiva. Quando eu saía da balada com meus amigos, quando eu sei lá o quê. Acho que ela tá se entregando. Não, a gente tá falando isso que são vivências. É verdade, com certeza. Que a gente vê dos pacientes que falam muito disso, que a gente fala assim, não, se quer comer um hambúrguer, vamos comer um hambúrguer de verdade, tá tudo, se quer comer esse daí, mas deixa assim, quando não tiver nada, zero, tipo... Mas vamos pro de verdade? Sim. Vamos comer a carne de verdade? Natural. Pro que vai saciar de verdade? Vamos pelas emoções, né? Então, é muito legal a gente saber diferenciar isso e para que as pessoas que estão assistindo e ouvindo entender, poxa, realmente, olha, eu como isso porque é a minha emoção falando mais alto do que a minha razão, né? Tem que ser um pouquinho razão essas horas. E que puxa para aquela frase, né? As emoções mal resolvidas vão virar essa fome emocional e a pessoa vai descontar na comida. Exatamente. É isso, né? Sim, com certeza. A gente brinca que todo excesso mascara uma falta, né? Então, e excesso a gente não tá nem falando só do comer, de tudo. A compulsão, a gente fala que o nosso cérebro é como se fosse várias caixinhas mentais. Então, lá no seu cérebro tem uma caixinha falando como lidar com o dinheiro, como lidar com a comida,
como me relacionar. Tem tudo isso no nosso cérebro. E geralmente é um padrão de comportamento. Então, é difícil uma pessoa, por exemplo, eu sou extremamente consumista, mas eu sou controlada na alimentação. Difícil. É difícil. Porque geralmente é um padrão de comportamento. Então, por isso que quando a gente fala compulsão, e já aproveitando o gancho, compulsão não é exagero alimentar. Então, a compulsão, o que é compulsão? Só para a gente recapitular. Perfeito. Compulsão é quando você repetidamente, ao longo de 3 meses, 6 meses, uma vez por semana ou mais, você tem episódios de descontrole alimentar. Certo. E aí, esse descontrole alimentar, ele pode ser N alimentos, não só um alimento específico. Pizza, por exemplo. Não, qualquer tipo de alimento. Geralmente tem até umas combinações mais exóticas, assim, sei lá, sorvete com arroz. Mas vai comer uma grande quantidade. Uma grande quantidade e também caracterizado pela sensação de culpa, certo. Né? Por conta desse descontrole, essa sensação de culpa, de vergonha. Isso seria um descontrole, isso seria uma compulsão. Diferente, por exemplo, do exagero, que é algo com um contexto. Então, por exemplo, a gente está numa festa infantil, o bolo tá gostoso, comi 4 pedaços. Até mesmo sendo uma grande quantidade, ele tem um contexto. Tava gostoso, verdade. Eu tava em família, tava legal o ambiente e eu quis me dar esse luxo de comer um pouquinho a mais. Então, isso é um exagero. Perfeito. A compulsão, não. A compulsão, geralmente, são episódios que acontecem escondido. A pessoa tem essa sensação de vergonha, né? Por essa perda mesmo de controle sobre ela mesma, né? Então, isso é importante de frisar. Quando a gente fala da compulsão, é um mecanismo de comportamento, como a gente está falando, né? Então, a compulsão, é difícil uma pessoa chegar e falar assim, tô só com compulsão com a comida. Se você não trata o que está por trás desse excesso, né? Qual é a falta que está por trás desse excesso? E essa falta você vai descobrir ela como? Meditando, fazendo terapia, terapias holísticas, inclusive, vai descobrir essa falta, o que está causando esse excesso. Porque se você não tratar, vai migrar de área. Uma hora vai estar no sexo, outra hora vai estar em drogas, outra hora vai estar no álcool. É um mecanismo de comportamento. Ela tem um vazio dentro dela, que às vezes ela sabe e às vezes não sabe. E ela está tentando preencher com alguma coisa. Com a alimentação, com alguma coisa, né? Exatamente. Que vai acabar virando um vício, que todo vício é ruim, né? Exatamente. E é até legal diferenciar, né? Essa coisa do vício de hábito, assim. Porque, na verdade, as pessoas acham, é normal eu comer sempre esse docinho. É normal eu fazer exercício em excesso. É normal... então, eu falo que... Calma, vê se... É o que a Adri falou, né? Cuidado com esse exagero, né? Gravem. Todo excesso esconde uma falta. Então, é isso mesmo. Grava e pensa assim, poxa, o que eu tô querendo buscar? O que tá me faltando? E vale lembrar, gente, que assim, nunca vai existir a perfeição, né? Aquela coisa do... às vezes os perfeccionistas, né? O perfeito nunca vai ter. Você sempre vai querer... Sempre vai estar faltando e buscando. Se a gente para analisar, tudo é crença, né? Verdade. Quando a gente para e olha, o perfeccionismo... Porque isso é um defeito que as pessoas acham que é uma qualidade, né? E até o perfeccionista, ele é inseguro. Por quê? Porque ele acredita que ele só vai ser amado se ele for perfeito. Olha, interessante, é verdade. Então, ele vira esse vício de comportamento, vício de comportamento. E aí ele vai buscando. Se eu fizer... Aí ele começa com a coisa na cabeça dele. Se eu tiver 3% de gordura, eu vou ser amado. Aí atingiu os 3%, não sentiu a recompensa que ele achou que fosse ter. Não, então no dia que eu for casado, eu vou ser amado. E isso vira infinito. E ele tá pensando na opinião dos outros antes de pensar mesmo o que ele quer pra ele, né? Exatamente. Isso é importante. Então, falando de vício e hábito, o hábito é algo que pode ser bom e pode ser ruim, né? Isso a gente sabe. Mas o vício, geralmente... a gente não tem o controle sobre ele, né? Por isso que ele se torna um vício. Então, é importante e existem vícios mascarados na sociedade que são bons. Exemplo, e o pessoal sabe, por isso que eu falo abertamente, eu já tive transtornos alimentares,
E eu achava normal, na minha concepção, na época, que era uma concepção distorcida, malhar 4 horas. E aquilo ali era um vício clássico, porque eu não tinha o autocontrole de não ir. Entendi. Eu podia estar lesionada, mas eu ia. Você vê que um exercício que é uma coisa boa para a saúde, mas você estava extrapolando. Que também não é legal. Uhum. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo. Até o vício em só comer coisa saudável. Perfeito. Poxa, será que é o que a gente fala? Alimentação e nutrição são coisas distintas. Nós somos nutricionistas, trabalhamos com a ciência, que é a nutrição, nutrir o corpo. Mas a gente não pode desconsiderar a alimentação, que é a cultura, que é a participação, é até uma expressão política, se a gente for olhar a alimentação. Então, a alimentação e nutrição, elas precisam caminhar juntas, porque aí você também não descaracteriza. Imagina se chegar a falar para um mineiro, ai, tira o pão de queijo. Você está descaracterizando a cultura da pessoa. Com certeza. Então, a gente precisa caminhar os dois juntos. Vai comer, mas não precisa comer 20 ao mesmo tempo. Exato. Vai controlar dentro da dieta. É clichê, mas é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Clichê. E o equilíbrio, querendo ou não, e isso é natural do ser humano. A gente primeiro vai para os extremos para depois encontrar a linha do meio. Porque uma coisa é você falar assim, ai, vamos meditar, vamos fazer o autoconhecimento. Não, vai ter dia que você vai estar meditando, outro dia você vai surtar, mandar o outro para aquele lugar. E isso que é importante para as pessoas. Não viver o 8 ou 80. Não é porque você está fazendo uma alimentação nova que um dia que você comeu errado, zerou. A gente nunca recomeça do zero. A gente sempre recomeça do dia 13, 15, 20. Então é importante, né? Porque não é linear. Que tem essa mentalidade. A pessoa sai, forma aí, vencer e fala, já que eu só saí mesmo, então já era. Aí isso pode tudo. Não, é só voltar. Né? Exatamente. Saiu, é o que a gente fala que você ir todo dia para academia não te faz um atleta. E você deixar de faltar um dia não te faz um sedentário. Verdade, muito então, bom. A gente fala que tem que ter esse cuidado, porque quando a gente fala assim, não é para... Quando a Adri falou do negócio de comer saudável, é porque existe o extremo, tipo, nossa, se eu só vou comer saudável, tá? E isso, a gente fala que você tem que ter o equilíbrio, porque você convive. Vou dar um exemplo que já aconteceu, por exemplo, o glúten, né? Que existem, e a gente sabe que tem uns estudos que o glúten pode sim trazer consequências para pessoas celíacas e outras pessoas que têm uma digestibilidade ruim. Né? Eu, por exemplo, tive muito tempo essa questão do glúten e eu não sou celíaca, mas eu sabia que ele fazia mal. Não caía bem pra não você. caía bem e eu isso quer dizer que eu era celíaca? Não. Isso quer dizer que eu levantava a bandeira não coma glúten? Porque não. É porque, no meu caso... E aí, o que aconteceu? A gente sabe que o glúten tem o trigo, a contaminação, tá? A gente tem tudo isso. Mas, por exemplo, se eu tô no aniversário... Oi, gente, tudo bom? Então, não vou poder comer. Aí você tá no aniversário, aí você vai num restaurante. Atrapalha na vida social. Aí o que acontece? Você acaba ficando não vou, porque eu vou passar. Aí você vai se fechando, e isso vai te desencadear um comportamento, uma frustração que vai te gerar uma compulsão. Quer saber? Eu vou comer mesmo, eu não tô nem aí. E aí, olha só, o que era uma coisa que era para te corrigir, que era para ser saudável, que era para ser legal, virou um transtorno. Entendi. Então, a gente fala muito isso, fala assim, calma, vamos analisar. A gente até fez uma live esses dias falando de digestão, azia, e a gente até brincou com as pessoas, e a moça falou assim, nossa, mas eu não como feijão, eu não como grão de bico porque eu passo muito mal, eu nunca mais vou comer. A gente, não, peraí, como assim nunca mais você vai comer um feijão? Por que você não vai comer o feijão? Porque você tá com muitos gases. Por que tá fermentando? Pô, a gente sabe que essa digestão não tá ruim. Podemos corrigir. Mas peraí, vamos entender. Será que você tá comendo? Será que as suas emoções também, né? Porque, gente, a gente gosta muito dessa coisa holística e vou falar aqui um aspas, né? Falando ciência também. Emoções... Quando você o que é digestão, né? Vai digerir a sua comida. Mas também as palavras. Um exemplo, as gastrite nervosas, 80% ela vem de estresse. E não é da alimentação. Aí você fala assim, não, como assim? Porque
A gente tem tanto poder de aumentar o nosso ácido. Olha só como a gente tem o alto poder sobre o nosso corpo. E mais uma vez, olha só, o domínio das nossas emoções e de tudo. E vou falar uma coisa, um questionamento, não, uma observação, digamos assim. Pensa assim, uma pessoa ela está vivendo, está comendo tudo normalmente, aí do nada ela se torna intolerante à lactose. Mas como do nada? O corpo não acontece do nada, né? Exatamente. Então, para mim, faz sentido ter algum processo emocional, passou por algum estresse, que a partir daquele estresse, o corpo não produziu mais lactase e não está mais digerindo. Então, tudo são emoções. Porque no corpo não acontece do nada. Você não nasce do nada. São 9 meses de formação. Exatamente. Então, as coisas são processos que vão acontecendo. Tanto né? é que o comportamento, ele também não nasce do nada, né? A gente fez durante muitos anos na internet. A gente está na internet há muitos anos. E a gente tinha desafios de emagrecimento. Só que a gente sempre teve essa pegada comportamental. E a gente fazia desafios de 21 dias, sempre. E as pessoas... E depois virou muito moda, né? Todo mundo fazia 21 dias. Só que, por que 21 dias? Porque 21 dias... Isso é provado cientificamente, a gente vai começar a criar um hábito, certo? Só que para você manter este hábito, para que ele vire um comportamento, a gente precisa de 3 meses. Porque vai criar uma nova sinapse no seu cérebro. Aí a gente dá o exemplo do dirigir, né? Ninguém nasce aprendendo a dirigir, né? Você fica lá meio assim, aí de repente você já vai virando piloto automático. E aí, com isso, o que a gente foi percebendo na prática? Que 21 dias a galera criava o hábito, mas não sustentava. Nossa. Aí, com isso, a gente desenvolveu o nosso programa, que é de 3 e 6 meses, porque a gente queria mudar o seu comportamento. Porque depois que você muda um comportamento, gente, nada mais é do que repetição. Ó, sem combinar, eu também, o último desafio que eu fiz foi 21 dias, tá? Sem internet. Mas aí eu tenho essa percepção. A maioria dos pacotes que os pacientes fecham aqui são de 3 meses. Porque é o tempo que o corpo fala assim, não, esse é meu novo padrão agora, né? Se a pessoa faz 1 mês e larga, tende a voltar. Né? Exato. E até porque, o que acontece? Quando a gente cria um novo hábito, infelizmente, se eu tivesse esse poder, eu ia achar o máximo. A gente não apaga o comportamento ruim. Então, querendo ou não, é o que a gente brinca no consultório. É uma gangorra. 21 dias do novo comportamento contra 30 anos de um comportamento. Quem ganha? Então, se você não olhar para isso com carinho... E até mesmo essa questão de estar numa comunidade que tem o mesmo objetivo que você. Exatamente. Então, o ambiente, querendo ou não vem falar assim, ai, não, todos meus amigos são alcoólatras. Tá bom, você vai ser o próximo. Essa é a grande verdade, infelizmente. Então, o ambiente, ele modela muito a gente. E você assiste, sabe esses palestrantes bem famosos, que dão umas palestras gigantescas? Eles falam isso, se você quer mudar... A primeira coisa, infelizmente, você tem que saber limar quem vai estar do seu lado e quem não vai estar. Não é que você vai tirar a pessoa da sua vida, né? Mas nesse momento, aquela agrega, aquela não. Né? Então as pessoas têm que... Né? Se é uma pessoa que só come fast food, você está querendo mudar a sua saúde, você não vai poder andar tanto com ela. Vai ver a cada uma semana, a cada 1 mês, mas tem que organizar isso também, né? Com certeza. E para quem está assistindo a gente... Quais seriam as dicas? Assim, a pessoa fala, pô, me identifiquei, minha fome é emocional, por onde ela pode começar? Perfeito. Na verdade, são várias coisas que ela vai se identificar, porque, de fato, isso tudo que a gente falou pode ser emocional? Pode. Mas também pode ser um processo físico. Exemplo, uma pessoa que não come muita fibra. Certo. Então, uma pessoa que não come muita fibra, provavelmente... vai ficar beliscando mais. Ó, já a gente vai comentar dessa fibra que a gente está tomando aqui. Vocês aguardem até Muito bom, verdade. Então, fibra é uma questão. Ou a pessoa não tem cromo na alimentação, vai impactar. Come pouca proteína, porque essa é a tendência das pessoas. Gente, é o que eu brinco. Você não precisa nem programar o carboidrato do seu dia que você vai bater ele. Porque... carboidrato tem tudo. A célula já ama carboidrato. Exato, tudo tem carboidrato. Proteína não, proteína é algo que a gente precisa se programar. Então, primeira coisa importante, entender que é um trabalho multiprofissional.
né? Então, seja fazendo um tratamento de terapias holísticas, que é algo que a gente acredita bastante, porque a terapia holística é como se ela equilibrasse a pessoa para poder executar o comportamento que a gente está falando. Posso fazer uma observação? Que tem gente que não sabe o que significa holística, não tem nada de anjinho, de espírito. Holo significa todo, então você olha a pessoa como um todo, Exatamente. né? Analisa a cabeça, o coração, vai analisar tudo para poder dar o melhor encaminhamento para ela, digamos assim. Exato, porque é o todo. Porque é só a gente parar e pensar. Faz esse teste em casa. Você está triste e você começa a dançar. O que acontece? O seu corpo imita o seu emocional. E o mesmo acontece ao contrário. Então, Ninguém dança triste, né? Ninguém dança. Ai, tô triste, né? Exato. Então, o nosso corpo, ele imita. Então, se a gente não cuida do que tá aqui, que aqui é o que comanda. Já fica a primeira dica, hein? Se vocês estiverem depressivos, querem comer, já liga uma música legal, Exato. começa a Na dançar. hora muda, né? você vê. Na hora, ainda mais se for uma música que você gosta, pronto, acabou. Passou. Comece o dia já mudando a sua vibe, né? Já começa Exatamente. botando uma música ali, já liga no jornal, já pra... Você vai ver que a gente brinca, a gente fala muito disso. Uma coisa é você mudar seu estado de espírito, isso faz total diferença. Para as mulheres, uma coisa simples, né? Quando elas fazem a unha. É uma coisa boba, assim, no sentido que toda semana... Acessível pra todo mundo. Todo mundo faz. Só que quando, vamos aí, mulheres que assistem, quando você faz, você tem uma sensação de bem-estar. E quando você chega pro seu esposo, pros seus amigos, você chega de uma forma, com certeza a sua noiva, sua esposa, ela chega, você vê que ela tá diferente. Sim. E ela só fez a unha, mas é porque aquilo faz o quê? É um comportamento que vai gerar o quê? Mais dopamina, mais serotonina, você fica o quê? Melhor. E outra coisa, vamos pensar o lado comportamental, que eu sempre vou trazer esse link. Esse link. O que é o fazer a unha? É lembrar que eu sou importante. Muito bom. Mas dizem que vocês ficam falando mal dos homens lá na unha, hein? Agora vocês vão ter que revelar isso aqui também. Vocês descarregaram lá e vocês ficam bem. Não, mas o mesmo vale para os homens. Quando você vai fazer a barba... Você lembra que você é importante. Aqui só barba, infelizmente. Não, mas, por exemplo, quando você faz a barba, você só fez a barba. Mas quando você sai de lá, você sai com uma sensação diferente. Repara, se vocês nunca repararam, faça. Ou até mesmo... Gente, coisas pequenas. Por exemplo, quando você lava o carro. Quando você entra no carro, você fala, nossa, meu carro... Parece que o carro é novo, mas é o mesmo carro. Mas é porque isso é um comportamento, lembra? Que gera um gatilho. Gente, é tudo o cérebro. Ele vai... tudo aqui, ó, vai gerar gatilhos mentais que vai criar um comportamento. Então, é por isso que a gente fala que precisa desse comportamento multidisciplinar. E se você não tem condições para pagar, mas procure porque o multidisciplinar que a gente fala, você cuidar das suas emoções, mas você também precisa nutrir as suas células. Sim, com porque certeza. muito bem nutridas as suas células, você vai conseguir equilibrar as emoções. Mas também, se você só conseguir só aqui, o perfeito é eles andarem junto. Mas a gente precisa, porque o nosso corpo é composto, né, por células, ele que vai nutrir a gente. Então, é muito importante que você tenha esse acompanhamento. E se vê esse lado psicológico, tem gente que vai numa consulta, seja com qualquer profissional, e fala, pô, mas ele nem olhou na minha cara e só preencheu, me entregou. A pessoa quer um acolhimento também nela, Todo né? mundo quer pertencer, quer estar junto. As pessoas, elas... Hoje eu falo que a gente fala muito que a nutrição para nós é muito mais sobre... A gente tem que entender que aquela pessoa ali não é só um CPF. Ali é um ser humano, tem uma história, tem um porquê. Eu, por exemplo, atendo muito pacientes obesos, muito. E pacientes que estão ali no limite da bariátrica, que eles já estão assim, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Uhum. E às vezes o sonho desses meus pacientes é assim, Nath, meu sonho é amarrar meu tênis. Meu sonho é carregar meu filho no colo. Uma vez eu tinha uma paciente que ela falou, Nath, meu sonho é fazer balé. Porque... Mas aí você fala assim, por quê? Mas por quê? Porque no balé só são pessoas magras. Uhum. E ela falava, poxa, meu sonho eu não consigo. Por quê? Porque ela não entrava no colã, não sei o que lá, aquelas coisas, né? E só que assim, quando ela fala, poxa, eu só queria isso. E quando chegava num profissional, minha senhora, também, né? Vamos... E era tanto julgamento pela forma física
que aí as pessoas vão... Ah, quer saber? Eu falo que o filme, o Quilos Mortais, é o perfeito como criar um comportamento. Que ali as pessoas realmente, elas comem pelas emoções. Eu falo, assiste 20 minutinhos, você vai ver o que é comer por emoção ali. Porque tá buscando suprir alguma falta. Bom, e essas emoções hoje em dia a gente sabe que estão completamente ligadas com o nosso intestino, né? Que é a qualidade da alimentação e que muitas vezes faltam fibras. Exatamente. Não é? E a gente queria comentar das fibras aqui, vou deixar para você falar, Nath. Dri, por favor. Então, pessoal, para quem quiser experimentar essa fibra que a gente está tomando aqui, esse é um blend que a gente criou. Ele mistura 3 fibras, então é fósforo, psyllium e inulina. Então, ela vai ser uma fibra, além de ser uma fibra que vai te ajudar no tratamento aí do seu intestino, e vale reforçar que fibra não é só para quem tem intestino preso. Fibra é para todas as pessoas, exatamente. E ela também vai ter a ação pré-biótica, que é de, entre aspas, nutrir as bactérias boas que a gente tem no nosso intestino, garantindo que a pessoa vai ter uma microbiota boa. Posso fazer uma observação? Claro! O que as pessoas não veem, assim, a gente tem 6, 7 metros de intestino. Se você comer um carboidrato de absorção rápida, já vai absorver no começo. E aí as bactérias que estão lá no final não morrem de fome. Então, quando a gente come uma fibra mais complexa, ela vai até o final e nutre aquelas bactérias que estão ligadas com a nossa cabeça e com as nossas emoções. É isso, você tem que nutrir as bactérias que estão lá embaixo. E outra coisa que as pessoas não associam é que, na verdade, a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, temos porção de produção no cérebro, mas a maior parte acontece no intestino. Então, se você vive triste, depressivo, tudo, talvez a resposta esteja no seu intestino, tá? Então, quem quiser experimentar, vocês terão um cupom de desconto, TuranoCast, só colocar, o Turano vai colocar aqui no link aqui embaixo, como vocês acessam, como compra. Super solúvel, né? O sabor eu achei muito bom, viu? Gostou? Muito bom. Fala a verdade, Daí, fala a verdade. Tá aprovado e daria assim, a pessoa vai tomar um shake pré ou pós-treino, dá para misturar no shake e tomar também. E uma forma também que os nossos pacientes tomam bastante, se a pessoa... Ele é bem... O doçor dele, você viu que ele é bem levinho, mas caso a pessoa não é muito fã de doce, o pessoal gosta de pegar iogurte natural... E aqueles de 2 ingredientes e misturar um scoop e aí fica... Perfeito, já dá um sabor. É uma mistura, né? Pré-biótico e um probiótico. Mas a nossa ideia, quando a gente desenvolveu, foi exatamente para suprir, porque cada scoop a gente tem 7 gramas de fibra. E se a gente parar para pensar, a Organização Mundial da Saúde pede que a gente consuma de 15 a 30 gramas de fibra ao longo do dia. E... Infelizmente, a população come de 8, muito baixo. E, além disso, a gente sabe que a ingestão de fibra vai fazer com que melhore não só o intestino, mas você vai melhorar o colesterol, triglicérides, melhorar diabetes, resistência à insulina, que é o que mais está tendo agora, né? E, principalmente, a gente percebeu que pessoas que está na transição do paladar, que eu não gosto de comer verdura, eu não gosto de comer legumes. Então, a gente fala que a fibra, ela vem para essas pessoas que estão na transição, que ela está aprendendo a comer. Muito bom. Porque a gente vai corrigir aqui o intestino, aí quando ela comer ali. Então, vale muito pela transição também. Não, isso é tão importante. Eu quero contar uma história, né? Conte. As fibras são tão importantes para o corpo, essa conexão, e vocês sabem, a gente é mais bichinho do que célula, né? Tem mais bichos no nosso corpo do que célula. Então, nós somos os bichos. E vocês já viram não pode falar tecnologia, né? Aquela modalidade que tem hoje em dia que é transplante de fezes, né? Sim. Que aqui não tem tanto, mas tem nos Estados Unidos. Então eles pegam uma pessoa magra e uma obesa, aí faz o transplante de fezes para a pessoa, por exemplo, da magra para a obesa. A obesa começa a emagrecer. Só que se a magra tem depressão, a obesa começa a simular depressão. Porque você colocou aqueles bichinhos que a pessoa os bichos, né? Colocou nela e até eles meio que bloquearam um pouco isso. Ela falou, eu quero emagrecer, mas não quero ser depressivo. Sim, né? Então, tudo muito interligado. Tá tudo interligado. Exatamente. Né? Então, você tem que formar a sua microbiota boa, comendo bem, e com a ajuda de suplementos você não está batendo aquela quantidade necessária. E aquela velha história, isso também não é só sobre a nossa fibra, pensando no seu intestino. Não adianta você fazer todo um tratamento com probiótico e só consumir ultraprocessado, só consumir álcool. Por quê?
Você tá até ingerindo as bactérias boas através do probiótico. Mas você não tá conseguindo fazer a manutenção disso porque o substrato do alimento ainda é muito ruim, Exatamente. né? Tanto que a indicação hoje em dia é comer mais fibra do que ficar suplementando um monte de probióticos. Você tem que alimentar os seus, né? Exato. Se não colocar bicho lá, não tem comida, ele morre. Né? Exatamente. Muito bom. Então, parabéns. Eu adorei o sabor. Parabéns pelo produto. Vou deixar todos os links aqui e o código promocional também. Exato. E é prático. E mesmo que você não queira fazer com receitinha, você pode diluir igual a gente fez aqui, ó, em água. E fácil, prático. Ele é solúvel. Tomou, tá na rua, tá com... E se a pessoa fosse fazer alguma receita, sei lá, uma gelatina, daria pra colocar? Sim, geleia. geleia esses dias. Geleia, ó, que legal. Eu peguei o morango, reduzo o morango na água mesmo, no fogo. E aí, pra dar o doçor, eu coloquei uma colher. Por ele ter psyllium ali quentinho, fica mais consistência de Que geleia legal. ainda. Então ficou bem Então ele ficou bem gostoso. fácil. Tem algum vídeo dessa receita ou não? Vou fazer. Vamos fazer. Então, Não tínhamos tá pensado. prometido que ela vai fazer, eu vou compartilhar. Muito bom, essa eu quero a receita. Que aí acaba ficando prático e fácil para as pessoas. E ele ainda é prático de pôr na bolsa para viagem. É fácil para a pessoa levar. Perfeito, muito bom. Muito. Meninas, foi uma honra receber vocês aqui e eu quero que vocês deixem as redes sociais, os contatos de vocês. Eu vou escrever aqui embaixo, mas pode falar pro pessoal também, por favor. Então, o meu arroba é loyola.adriana. Lá você vai entender tudo, ou eu espero, né? Que você entenda tudo sobre o comportamento alimentar para você decidir de uma vez por todas parar de fazer dieta e começar um novo estilo de vida que tem começo, mas não tem que ter fim. Exato. E o meu, Nathalie Loyola. Então, eu falo, se você entrar na Adri, você me acha. Se você entrar no meu, você acha a Adri. Lá no meu, você vai também encontrar receitas. Eu gosto muito de receitas. Uma coisa que eu posto muito no meu Instagram... E também, eu e a Adri, a gente tá Instagram, TikTok, é sempre o mesmo nome, é só digitar Loyola. Digita Loyola no Google que você vai achar a gente. Nas minhas receitas eu ensino as pessoas a dar praticidade, né? Que você não precisa ser um Masterchef para aprender a cozinhar, mas você pode usar a tecnologia ao seu favor, né? Como eu sou de tecnologia, eu falo... Os eletrodomésticos, as coisas que você tem em casa, você pode utilizar ele ao seu favor. Perfeito. E fazendo receita. Então, eu coloco muitas receitas práticas, porque eu amo cozinhar, então eu não quero que você saia um Masterchef, mas eu acho que cozinhar é um ato terapêutico, cultural, certeza. E que é importante, né? Você põe amor ali e faz com que você também melhore as suas emoções, né? Então, lá a gente põe bastante dicas disso também. E vamos combinar de fazer uma receita juntos? Vamos. Vai ser bacana. Muito bom, gravado. Royal Prestige. Pode ser. Vamos patrocinar aqui o podcast. Com uma receita que ele faz, receita só. De aço cirúrgico, vamos fazer nela. Muito bom. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi Obrigado mesmo. E vamos fazer o segundo episódio também com vocês. Com certeza. E com certeza a gente espera você lá no nosso podcast, porque a gente tem um podcast, Sem Dietas Cast. Você já está aqui o convite feito. Obrigado. Vai estar lá Vou com a deixar gente. aqui o pessoal entrar e seguir vocês também. Vai estar tudo aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo, adorei. Pessoal, não se esqueçam, sigam a gente aqui no canal, curtam o vídeo. Vou deixar todas as redes sociais das meninas aqui. Você que se identificou pode também consultar, mandar mensagem para ela. Tirar dúvidas também, né, meninas? Sim, com certeza. Com certeza. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.